Olá, meus amigos, no ar mais um Zuca e Tuga aqui no canal. Estou ao lado do meu amigo João Almeida Moreira, português do Jornal A Bola, eu comentarista da ESPN. Estamos falando sempre aqui, nosso terceiro episódio do futebol de Portugal, futebol brasileiro e suas conexões, não é isso, João? Seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço. Obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Portugal e Brasil sempre conectados desde há mais de 500 anos, né? E agora em relação ao futebol, mais ainda. Por exemplo, você acabou de narrar o Santa Clara Porto para a segunda jornada, como nós falamos, ou segunda rodada, como se diz aqui no Brasil, do Campeonato Português. E vitória do Porto, eu não vi o jogo, você comentou, está muito mais a par do jogo do que eu, mas aparentemente uma vitória tranquila, né, cara? Uma vitória tranquila, mas sabe o que me surpreendeu, João? Eu esperava menos do Porto, por tudo que... Tudo bem que ele venceu na primeira rodada o Gil Vicente, 3-0. É o Porto jogando contra o Santa Clara, uma equipe modesta dos Açores, mas vinha de uma vitória contra o Estoril de virada por 4-1. Eu imaginei que poderia fazer algo assim, por exemplo, o primeiro grande que jogou fora. Claro que é uma equipe que para mim é mais estruturada já há alguns anos, você pode falar também, o Famalicão, que complicou a vida do Benfica. Mas, por exemplo, o Galeno, eu falei muito isso durante a transmissão, o Porto perdeu muitos jogadores, o próprio Wendel está para ser negociado, o Zaidu, que é o lateral esquerdo reserva, está machucado, vem de cirurgia. Então o Galeno, que é um dos melhores jogadores do Porto, ele é deslocado para a lateral esquerda, então perde toda a força ofensiva desse jogador, que foi mais marcador do que um jogador de ataque, enfim, e mesmo assim fez a diferença, até mostrou um lado dele de marcador, às vezes cobrindo a zaga, dentro da área, ele sendo zagueiro em alguns momentos, porque lateral às vezes também é zagueiro, porque como era a linha de 4, ele jogou na linha de zaga mesmo, não era um ala num sistema de 3 zagueiros como propunha o técnico Vasco Matos, a ideia do Vitor Bruno era essa. E aí um time totalmente alternativo, o próprio PP ficou no banco, né? Depois ele entrou no final do jogo, mas o Santa Clara, ele tinha, de alguma forma, uma postura de contra-ataque que conseguiu no início do jogo. Tem um jogador brasileiro que é muito rápido, Gabriel Silva, e por pouco não abre o placar. Aí o Diogo Costa faz uma grande defesa, chegamos aos 25 minutos e aí começa a metade do primeiro tempo e em seguida o Porto chega ao seu gol. Numa jogada que começa pelo Galego na defesa, passa pelo Nico Gonzalez, que é o volante espanhol, e aí que chega num jogador que para mim foi o melhor em campo e tem sido um dos melhores jogadores, o Ivan Raime, que era do Famalicão, né? Há 2 temporadas. Foi trazido pelo Porto, já havia jogado a temporada passada, mas começa como titular, foi muito bem. Mas faltam muitos jogadores. Não é um teste ainda de ferro, como a gente pode dizer. Daqui a 2 rodadas tem um jogo contra o Sport. Mas me surpreendeu positivamente e a gente não pode... Resultado ninguém discute. São 2 vitórias, nenhum gol sofrido. E isso a gente falava no último episódio, como é importante somar pontos e não perder pontos para essas equipes. E o Porto fez isso, coisa que o Benfica não está fazendo, né, João? É isso mesmo, e por isso o Benfica já entra em campo nesta jornada, nesta rodada, muito pressionado. Perdeu com o Famalicão 2-0, o futebol português, o campeonato português tem isso, né? O campeonato brasileiro é muito mais competitivo, você tem jogos de deslocações dificílimas, é natural que um campeão brasileiro termine o campeonato, com 5 derrotas, 7 empates, algo assim. Já em Portugal, qualquer derrota, qualquer descuido pode representar o adeus ao título. Por isso é que quando o Benfica perde em Famalicão na primeira rodada, se acendeu logo um alarme vermelho, né? Porque para o Benfica até é mesmo vermelho. É verdade. Porque perder pontos assim com um clube de meio da tabela, com todo respeito para o Famalicão, já cria muito atrito. Ainda para mais, tendo em conta que o Benfica já vem de uma temporada em que o treinador é muito criticado.
E, aliás, a propósito do treinador, uma notícia interessante que saiu, enfim, um rumor, é que o Sérgio Conceição poderia ir treinar o Benfica, ou estaria disposto. Saiu em jornais portugueses, não há uma confirmação, não há um ON do Sérgio Conceição a dizer isso, logicamente, nunca vai dizer isso, e muito menos os dirigentes do Benfica, mas pelo menos saiu esse rumor, e às vezes quando não há fumo sem fogo, né, como se costuma dizer. Seria mais ou menos quem é brasileiro nos está a escutar e não está tão acostumado ao futebol português, seria mais ou menos a mesma coisa que se dizer que o Abel Ferreira poderia estar a caminho do Flamengo. Ou seja, você está muito tempo num rival e de repente vai jogar precisamente no maior rival, um dos maiores rivais, é algo que está a deixar muito, está a fazer muito ruído lá em Portugal. E, entretanto, o Roger Schmidt, que o ano passado já foi muito criticado porque o time não jogou bem, não ganhou o campeonato, acabou por não ganhar nenhuma competição importante, já se arrisca neste jogo, perante muitos adeptos, torcedores do Benfica no Estádio da Luz, que se prevê cheio, que é o primeiro jogo oficial da temporada em casa, já se prevê lenços brancos contra o Roger Schmidt. O que é lenços brancos? Para nós brasileiros não é comum isso. Aqui aparece vaia, xingamento e até perdem o mando de campo jogando objetos no gramado. Então vamos deixar essa história dos lenços brancos para mais tarde, para aqui o quadro nosso habitual a língua que nos desune, né? Exato. Tá bom, tá certo, tá combinado. A propósito, eu aproveito para convidar você para se inscrever aqui no canal Zuca e Tuga. Eu, Caco da Mota, João Almeida Moreira, falamos do futebol português e brasileiro e essas conexões. Só uma dúvida agora, tem algum ranço, alguma coisa do fato do Sérgio Conceição? Porque você deu uma ótima comparação, fez uma ótima comparação. É o mesmo que o Abel ir para o Flamengo. Mas o Abel não tinha história nenhuma no Palmeiras, nem no futebol brasileiro. Mas o Sérgio Conceição tem um histórico. De certa forma, a história dele teria uma boa aceitação do pessoal do Benfica. Como ficaria a imagem dele com o Porto? É diferente, né? Acho que seria bem estranho. Não que fosse inédito, né? Você basta ver um treinador muito famoso aqui no Brasil, que é o Jorge Jesus. Treinou o Benfica, depois foi treinar o Sporting, depois voltou ao Benfica. Enfim, e claro que houve muito ruído nessa ocasião, porque um treinador acaba virando a cara do clube, né? Então, o torcedor, por exemplo, do Sporting acaba olhando para o Jorge Jesus durante alguns anos e lá está representado a águia, né? Lá está representado o escudo do Benfica. Então, de repente, o cara está do nosso lado, é meio estranho. O mesmo sucederia agora, ou até mais, em relação ao Sérgio Conceição, porque teve 7 anos no Porto, e como você referiu bem, ele foi jogador do Porto durante muitos anos. Então, ele não tem nenhuma ligação ao Benfica, seria realmente passar de água para vinho, seria meio confuso. Mas, inclusive, o próprio Ruben Amorim, que está no Sporting, foi jogador do Benfica, foi campeão no Benfica algumas vezes como jogador, e assumiu já que é torcedor do Benfica quando era criança, e depois assumiu isso enquanto jogava lá. Portanto, não é inédito, mas seria realmente mais um desafio aí para os portistas e para os benfiquistas saberem lidar com essa situação que seria bem estranha. O Ruben Amorim, até eu lembro, quando faço as pesquisas, quando começou, fui lá no início, né? Primeiras perguntas que foi a respeito disso, mas como alguém do Benfica está aqui, como é que vai ser essa transição? E ele disse, o que importa é o resultado, agora eu visto essa camisola, né? E ele disse que é a camisa para o brasileiro, são as cores do Sporting, sou desse clube e vou defender e está indo muito bem, obrigado, né? Para o torcedor do Sporting, é o melhor técnico no momento no futebol português. A propósito, tantos portugueses em destaque, muitos, a gente já falou disso, muitos migrando para o Brasil como técnicos, muitos jogadores brasileiros, alguns saindo até do mercado brasileiro. O caso do Evanilson vai para o Bournemouth da Inglaterra, né? Então tem uma saída, e hoje não sei se vê tantos jogadores no Brasil assim, e até a gente fez aqui um trocadilho, né? O Portugal está menos Zuca, tem jogadores mais argentinos, uruguaios, enfim, né? Um pouco desses jogadores da América do Sul. E o Brasil não só nos técnicos, mas também tem jogadores, claro, técnicos portugueses e até jogadores da Europa por aqui. Tem acontecido, é meio raro, mas está começando a aparecer, né?
A globalização trouxe essas coisas assim meio loucas, né, para quem estava acostumado a certas coisas no futebol, que era Portugal, antigamente, jogadores sul-americanos, não brasileiros, eram raros, né? De vez em quando apareciam alguns argentinos, alguns uruguaios, lógico, que são países que têm muita produção de talentos, né? E também colombianos, depois começou a aparecer, mas realmente nos últimos 20, 30 anos, o dado principal é que tem havido menos brasileiros, pelo menos brasileiros de relevo, ou seja, aqueles brasileiros que vão para os três grandes. Porque eu lembro que nos anos 80, 90, principalmente, eram jogadores de seleção brasileira que iam direto para os grandes clubes portugueses. O Ricardo Gomes, o Aldair e o Mozart tiveram ali, são três zagueiros dos melhores que o Brasil produziu, tiveram no Benfica ali, coincidiram o Ricardo com o Mozart, depois o Ricardo com o Aldair. Aldair e Mozart não coincidiram, mas quase. O Porto teve o Aloísio durante muitos anos, também era jogador de seleção brasileira, de muita qualidade. O Branco, lateral esquerdo, vamos esquecer de imensos. O Sporting teve o Silas, que jogava muito com a camisa 10 do time. O Ricardo Rocha esteve lá. Enfim, o Portugal contratava os jogadores brasileiros daqueles de topo. Hoje em dia, por questões salariais, por questões financeiras, enfim, hoje em dia esses jogadores já dificilmente passam por Portugal. Muitas vezes já vão direto para mercados maiores. A não ser que sejam muito jovens ainda, não é? E não estejam na fase em que os grandes clubes dos campeonatos principais os queiram ver rodar um pouquinho em Portugal. Mas, por causa disso, Portugal começou a recorrer então a esses outros mercados que são ainda um pouquinho mais baratos, como eu falei, Colômbia, Argentina e outros. E, entretanto, o Brasil começou a sentir, a ser também tocado pela globalização, porque o Brasil sempre esteve um pouco fechado em si mesmo, porque produz tanto jogador, que sempre sentiam para que importar um produto em que nós somos os principais exportadores, não é? Mas realmente, nos últimos anos, por razões várias, agora até vemos um dinamarquês no Grêmio de Porto Alegre, não é? Pois é, o Bright White, que veio do futebol espanhol, mas já tem uma história bacana, foi apresentado certa vez pelo Barcelona, e é um jogador que chega, mas muito pelo pai, que dizia que ele tinha que se espelhar no futebol português, português não, brasileiro, né? Pela ginga do brasileiro, enfim, ele sempre acompanhou muito o futebol, não apenas os jogadores. Muita gente acompanha os craques brasileiros, com certeza, os que jogam na Europa, mas acompanhar o futebol brasileiro mesmo é mais difícil. E ele disse que fazia isso, e acredito que o próprio Luís Soares, o fato de ter jogado no Grêmio, ele criou uma vitrine diferente para o Grêmio nesse aspecto. Eu soube de uma conversa e que os dirigentes disseram o seguinte para o Braithwaite, aí a gente tem a dimensão, e é mais ainda no extremo do Brasil, no sul do Brasil, né? Se fosse em São Paulo e Rio, que tem aeroportos mais com conexões internacionais mais próximas, a cultura acaba aproximando talvez mais europeus, até naturalizados, enfim, né? Teve o Seedorf que jogou no Botafogo, mas é uma questão familiar, né? Mas é diferente. Mas o Grêmio seduziu ele da seguinte forma, pelo que eu soube de um colega jornalista que contou essa história. Ligaram para ele e a proposta que ele tinha para ir para a Grécia era muito grande, ele estava praticamente fechado, e aí disseram para ele o seguinte, olha, o Grêmio aqui não tem como cobrir essa proposta, mas eu quero te dizer que o Grêmio tem uma torcida que é maior que a população do seu país, da Dinamarca. E eles são fanáticos, é só olhar os vídeos e ver o que tem. E esses caras vão te amar aqui, se você fizer os gols, tiver sucesso, depende de ti. E aí ele, ai meu Deus, minha família já está com casa na Grécia, está tudo acertado. Imagina falar para uma família, né? Trocar o Rio Grande do Sul. Eu amo o Rio Grande do Sul, mas morar na Grécia e morar no Rio Grande do Sul com a família, claro que tem as suas peculiaridades. O Rio Grande do Sul é muito agradável, mas está na Europa, está no outro centro, enfim, mas ele preferiu e ele aceitou, foi seduzido por isso. E o Inter já teve um jogador espanhol, o Hugo Malo, que veio do Celta, porque o Eduardo Cudê também tem essa coisa da globalização interessante. O Eduardo Cudê, argentino, treina o Celta de Vigo, treina o Hugo Malo e traz esse jogador para o Brasil, indicando que ele tinha ficado no mercado. Então, aqueles jogadores que ficam no mercado começam a ter um olhar mais globalizado. Inclusive, para fechar essa página e falar
até de treinadores novamente, eu vou te fazer a pergunta de um jogo. O Internacional, antes de fechar com o Roger Machado, ele foi atrás do Sérgio Conceição e o seu staff confirmou. Então, o Inter tentou um técnico de ponta do futebol europeu e português, como vários estão vindo aí. E essa semana que passou, a gente teve um duelo de técnicos portugueses na Libertadores. E o Botafogo venceu o Palmeiras por 2-1, jogo de ida. E o que te pareceu esse jogo, hein, João? Olha, pareceu. Fiquei surpreendido, porque eu achei que o Botafogo foi claramente superior ao Palmeiras. Eu já seria natural, jogando em casa, etc. Mas acho que foi bem superior em relação ao que eu esperava. Agora, para o próximo jogo, né, é evidente que se você me perguntarem quem é que eu aposto, se eu apostasse dinheiro, eu ainda aposto no Palmeiras, mas por causa do passado recente, né, dos últimos anos, em que o Palmeiras tem mostrado um time com cara de Libertadores, sempre chegando numa semifinal, final, ganhando, etc. E o Botafogo um pouco menos, mais para consumo interno, né? Agora, se me perguntar em termos do que estão jogando, eu acho que o Botafogo está a jogar mais. Mas, por outro lado, realmente, o Palmeiras de Abel consegue, no Allianz, criar uma atmosfera de virada, né? Se você me perguntarem o que é que eu aposto, se eu tiver que colocar dinheiro, eu coloco dinheiro no Palmeiras, apesar da superioridade boa, larga, do Botafogo no primeiro jogo. Eu vejo o Botafogo um elenco muito forte. O Luiz Henrique acrescentou demais ao Botafogo. E no duelo dos técnicos, ainda o Abel está na frente, né? Porque chegou antes, teve mais tempo de trabalho que o Arthur Jorge, mas que vem fazendo um bom trabalho também. Eu vejo o time do Palmeiras com uma intensidade mais baixa nessa temporada, e o Botafogo aumentou a sua intensidade. E isso é importante, é um time de muita velocidade, muita intensidade, com esses jogadores Savarino, Igor Jesus, que fez o gol com uma precisão impressionante, a velocidade que ele ataca a bola, e ela até passa no meio das pernas do Everton. E por mais que teve um estreante que ainda não havia marcado gol, vejam que são jogadores que estão agregando ao Palmeiras, recém chegou o ótimo jogador Maurício, que era do Internacional, fez seu primeiro gol, mas eu tô contigo nessa. Eu aposto mais no Palmeiras ainda, e ainda porque também nessa hora da decisão, nessa hora da verdade, me parece que o Palmeiras também consegue, não só por estar dentro de casa, mais forte, coisa que o Palmeiras se atrapalhou contra o Flamengo, que tem o melhor elenco na Copa do Brasil, né? Mas aí é outro que bate de frente, assim, estão na mesma prateleira. São as duas. Hoje o Flamengo até está acima, né? Venceu na Libertadores, muita gente criticando o Tite, enfim, Bolívar em casa, mas um time muito fechado. Mas eu vejo assim que o Palmeiras, junto com o Flamengo, eles estão. A prateleira ela não se move tão rápido, a prateleira do futebol. Então o Flamengo deu uma subida também, daqui a pouco o Palmeiras supera de novo, porque o que tem mais sustentabilidade nesses anos todos, não é por acaso, é o time que tem a continuidade do seu técnico há muito tempo, que é o Palmeiras. O Tite está fazendo um bom trabalho, mas ainda é um começo de trabalho. Imagina o técnico do Botafogo, que muda demais, né? O técnico me lembra, às vezes, o Beto Zini do Guarani, que dava errado um técnico, ele ia trocando de técnico como troca de camisa. Só de portugueses? Não é muito, é meio brasileiro nesse aspecto de trocar técnico, né? Só de portugueses ele já vai no terceiro, só portugueses. Foi o Luís Castro, o Bruno Lage e agora o Arthur Jorge. Fora os interinos, etc. Tem mudado um pouco, mas a verdade é que o Botafogo se tem encontrado ali nos lugares de topo, apesar dessas alterações, né? E apesar do trauma incrível que foi o Brasileirão 2023, está aí de novo, lá em cima, com outros jogadores, muitos iguais, manteve a base, podemos dizer assim, mas muito jogador novo, treinador novo, e mesmo assim consegue estar lá por cima, né? Final do primeiro turno, líder, né? Campeão de inverno, como se diz na Europa. Quem é o melhor técnico? Entre Abel e Arthur Jorge? Eu acho que é o Abel, né? Tem mais provas dadas, embora o Arthur Jorge seja um pouquinho mais velho até. Eu até fui ver, porque eles têm uma ligação com o Braga, mas eles nunca jogaram juntos. Quando o Arthur Jorge
se retirou do Braga, é o ano seguinte que entra o Abel. Eu acho que o Abel tem mais provas dadas, né, que pelo que tem feito aqui no Palmeiras. Em Portugal até não, porque o Arthur Jorge fez um trabalho excelente no Braga, levou o time à Liga dos Campeões, né, que já não ia desde há uns 10 anos. Então, o trabalho em Portugal do Arthur Jorge até se pode dizer mais consistente, porque o Abel teve pouco tempo em Portugal, né? Foi para a Grécia e depois o trabalho dele é aqui no Brasil. Mas tendo em conta o que o Abel tem ganho aqui no Brasil, sem dúvida que eu acho que nesse momento tem que colocar o Abel em primeiro lugar, o Arthur Jorge. Isto independentemente de preferências pessoais, eu posso gostar mais do estilo do treinador ou outro, temos que ser objetivos, né? E objetivamente o Abel tem ganho tanta coisa que não dá para questioná-lo, assim, a sua qualidade, né? Eu não tenho esse histórico. É uma vantagem de tu viver hoje no Brasil e escrever também do futebol brasileiro e dos assuntos nacionais para Portugal e também aqui no Brasil. Eu não tenho o histórico de tanto repertório, de ter assistido tanta coisa do técnico Arthur Jorge, mas ainda considero o Abel mais técnico. Seria interessante um dia, eu não vejo a hora de um dia, me perdoe, torcedor do Palmeiras, mas ver o Abel numa missão europeia também de peso, para ver como ele vai lidar com isso, né? Ver se conseguir ter o mesmo sucesso. Acredito que sim. É um ótimo treinador, com certeza, um dos grandes treinadores que a gente tem no futebol brasileiro e da América do Sul, e o Arthur Jorge está aí também para aparecer. Só precisa, no Brasil, e eu acho que em qualquer lugar, tem que ter o título, né? Tem que levantar uma taça, conquistar alguma coisa. E é importante, e está difícil com o nível que está o futebol brasileiro de conquistar ou brasileiro ou Libertadores, que agora volta o Galhardo. O Marcelo Galhardo é muito forte no River. Não sei se dá tempo ainda de encaixar nessa temporada, mas é um técnico que certamente o River Plate vai voltar a ser uma grande equipe também, que faz a diferença. Isso até me abre uma possibilidade, João, e passar para o nosso pessoal que está nos acompanhando, de uma pauta para um episódio futuro da gente comparar uma coisa que é muito difícil. Eu gostaria muito de ver algo que a gente está fazendo aqui, se tivesse um torneio se faz, os europeus fazem na Coreia, aí jogam com o combinado da Coreia, mas que eu vi esse ano, ou se joga nos Estados Unidos, aí argentinos vão lá, mas seria interessante se pudesse ter uma espécie de um quadrangular nesses períodos entre safra. Tem que ajustar os calendários, não é tão fácil assim, mas que pudesse ter 2 equipes brasileiras, 2 equipes portuguesas, e talvez eu faria troféu de lusofonia, né? Podia haver. Era bacana, né? Porque aí a gente poderia ter, e a gente leva isso adiante numa próxima pauta. Quem ganharia qual clube? Como é que iria um clube brasileiro no Campeonato Português hoje? E como é que os 3 ali grandes de Portugal iriam? Mas isso a gente pode deixar para um outro episódio, porque isso é bastante pano para manga. Pano para manga, certo. Pano para mancos, hein? Afinal. Lençóis não, lençóis. Eu tô precisando de férias que são nos Lençóis Maranhenses, sabe, João? E aí eu vi ver a palavra lençóis. O que são os tais lenços brancos? O que significam no nosso quadro? Explica para o nosso pessoal que está nos acompanhando o nosso quadro da língua. Então, os lenços brancos é um costume que eu acho que vem de Espanha, e sul de Espanha, provavelmente, que é a região mais taurina de todas, ou seja, onde há mais corridas de touros, touradas. E o lenço branco, normalmente, o pañuelo, como eles dizem lá, normalmente é agitado quando o touro está a ter um desempenho ruim. Ou quando o toureiro também está a ter um desempenho ruim, eles agitam o lenço branco, que é para pressionar a direção, aliás, era para pressionar a direção da corrida, não é? A mandar o touro embora, a mandar o toureiro embora. Isso foi importado pelo futebol, e sempre que um treinador está em maus lençóis, normalmente a torcida pega em lenços brancos e começa a jogar, a fazer lenços brancos, o sinal de lenços brancos, normalmente virado para o camarote onde está o presidente do time, e tipo a dizer, manda ele embora, manda ele embora. Isso é um costume principalmente espanhol, mas que os portugueses também importaram, e que será provavelmente visto agora neste jogo, se porventura o Benfica não ganhar de forma convincente ao Casa Pia, pode ser visto neste jogo. Provavelmente vão agitar lenços brancos. É engraçado, você falou lençóis
porque se equivocou, mas não se equivocou assim tanto, porque às vezes há torcedores que chegam a levar lençóis brancos de tão cansados que estão do treinador, levam lençóis. Nossa, é uma bandeira branca. Em vez da bandeira da paz, o lençol branco é quase que um grito para que o técnico vá embora, né? Mas é só para treinador, um centroavante que está indo mal não tem lenço branco? Não, é só para o treinador ou então para o presidente. Há um caso do Bobby Robson, que foi um grande treinador inglês, que treinou o Sporting e Porto, em Portugal, e treinou o PSV Eindhoven, treinou a seleção inglesa, era o selecionador, era o treinador da seleção inglesa naquele jogo com a Argentina da mão de Deus e depois do gol do século, e depois treinou o Barcelona durante alguns anos. E ele acabou despedido depois de muitos lenços brancos. O presidente, que na altura era o José Luís Nunes, resistiu sempre a despedir o Bobby Robson com os lenços brancos. Até que, e o Bobby Robson conta isso na biografia, a torcida, a determinada altura, de tantos maus resultados, se virou para o camarote do presidente e fez lenços brancos contra o presidente, a dizer, vai-te embora, presidente. E aí foi aí que o Bobby Robson disse, quando ele viu que os lenços brancos agora eram para ele, aí me despediu. Aí viu, bom, agora já é melhor despedir ele e criar esse cara como minha barreira, né? Meu bode expiatório e para acalmar. Mas sim, lenço branco é para torcedor ou eventualmente para treinador ou eventualmente nestes casos para presidente. Mas para jogador não, para jogador também. Para jogador é mesmo a velha vai, o velho assovio, né? Que há aqui no Brasil. É interessante que não tem uma cor, né? Porque se tivesse uma cor vermelha, azul, amarelo, poderia, para algum clube não ia servir, né? Porque, por exemplo, você agitaria a cor de um outro clube ou do rival a sua própria cor, né? É branco mesmo, é interessante. E a gente não pode, como é que se diz? Passar pano, né? Nessa situação, passar pano ou panos quentes, né? Que é não criticar a situação, não estar enxergando o que está acontecendo, né? E é uma maneira, sinceramente, uma maneira elegante de pedir para que o técnico saia, né? Vi a imagem, me lembrei agora que eu vi algumas vezes, mas eu não tinha essa percepção tão bem definida por ti agora, dessa questão dos tocos, douradas. Em Espanha é acompanhado com gritos fuera, fuera, fuera. De Deus, rua, rua, em Portugal é mais rua, rua. Sim. Aqui é pedra, grito, palavrão, é terrível. Você conhece? Aqui às vezes é um pouquinho mais agressivo. A América do Sul em geral, o Brasil em particular. Agora, você não conhece esse método porque no Brasil não há tanta essa política das corridas de touros. E na Alemanha, muito menos, né? Então, talvez o Roger Schmidt não entenda o que vai acontecer, o que é aquilo. De repente, até pode achar que é um pedido para que eu continue. Não, talvez não, né? Não, claro que não, mas eu entendi o que você queria dizer. Mas na primeira vez, talvez ele tenha... O que é isso? Não estou entendendo. Ele certamente viu que era negativo, mas ele não entendeu. Aí alguém já deve ter traduzido, deve estar muito bem informado pela assessoria e, quanto mais lenços brancos, pior. E aí pode pintar o Sérgio Conceição, que a gente já falou no início do episódio. O nosso tempo já se esgotou, a gente fica para o próximo episódio com tantos assuntos interessantes, sequência de Libertadores, o próprio Campeonato Português recém está começando, tem os jogadores brasileiros mundo afora, daqui a pouco a gente quase falou mas esfriou um pouco, a gente ia falar do Vini Júnior ir ou não ir para o mundo árabe, enfim, não faltam assuntos. Não falamos do Vitor Roque, que foi falado como provável contratado pelo Porto ou pelo Sporting. Em princípio não vai para nenhum, mas pelo menos foi falado. Enfim, muitos assuntos ficam sempre no ar para os próximos episódios. E fica a sugestão de você que está acompanhando, pode nos mandar sugestão, se inscreva no canal, ative o sino que ele vai dar o alerta para o próximo episódio que estará no ar, e a qualquer momento não. Toda sexta-feira estaremos aqui para trazer um novo episódio com mais assuntos de Brasil e Portugal, suas conexões de futebol, Zuc e Tuga. Obrigado a todos, obrigado, João, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Caco, até a próxima, um abraço.